O número de crimes violentos está a aumentar em Portugal. As autoridades dizem que o crescimento está associado à crise. Os números divulgados durante o Congresso da última semana sobre a observação da criminalidade indicam que diariamente são assaltadas uma orivesaria e 30 residências. Quanto às burlas para a obtenção de comida, terão crescido no primeiro semestre deste ano mais de 40%. As autoridades prevêem para os próximos tempos um aumento dos pequenos furtos em estabelecimentos comerciais e residências, assim como o crescimento do roubo por esticão. É nosso convidado o Tenente-Coronel João Alveles, do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Muito boa tarde. Quando olharam para estes dados, ou quando olham para estes dados, ficam surpreendidos numa altura que é de crise crescente? Os dados mostram realmente um crescimento, embora a sua análise só irá em março de 2012 ser efetuada quando apresentada na Assembleia da República a análise do relatório anual de segurança interna. Nesse contexto, aí é que se poderá objetivar concretamente. Agora, o que está aqui em causa são dois fatores. O aumento do número de crimes e o outro, a violência da execução dos mesmos. Portanto, o aumento dos crimes é sem dúvida um fator que poderá estar relacionado com a crise, mas é mais o pequeno crime que, muito bem, foi retratado aqui na peça. Em relação à violência da execução de determinado tipo de crimes, tem a ver um bocado também pela eficiência da proteção dos locais onde são perpetuados esses crimes, nomeadamente em zonas seguras, densamente vigiadas. A execução desse crime tem que ser rápido e eficiente, e para ser rápido e eficiente tem que ser também violento. É nesse contexto que esta violência cresce de acordo com a proteção ou a exposição pública ou de vigilância que esse local tem. Ou seja, o crime violento vai sendo cada vez mais sofisticado à medida que a própria proteção também o é? Exatamente, e mais. E quem não se prepara para se proteger de acordo, quer com novas tecnologias, quer com, enfim, adequação de sistemas e de proteção normal, fica muito mais vulnerável a esses assaltos. Repare, há dias um assalto a uma orivesaria que estava instalada numa casa completamente degradada. Eles infiltraram-se dentro da orivesaria pelo telhado e, no entanto, a orivesaria tinha nas suas janelas grades protetoras. Portanto, isto é um pouco a análise. Há um esforço da parte, quer dos cidadãos, quer dos proprietários de pontos de interesse, como sejam orivesarias, etc., e lojas com grande liquidez financeira, de se protegerem. Portanto, há aqui até para vantagem dos próprios comerciantes, porque se implementarem medidas de proteção e vão ver, por exemplo, reduzidas as suas faturas de prémios de seguro da cobertura do seu negócio. Portanto, há que ter também uma certa iniciativa de criar proteção na vulnerabilidade deste tipo de negócio. E os cidadãos, naturalmente, nomeadamente quem usa, enfim, elementos de ouro, bijuteria, enfim, em joias, tem que ter o cuidado de ver a oportunidade que usa, porque esse tipo de roubo, que é mais pontual e mais, enfim, eficaz, tende também a aumentar. Nas últimas semanas foi também notícia a defesa que o próprio proprietário de uma orivesaria acabou por fazer com recurso a uma arma de fogo que tinha no estabelecimento. Exato. O OSCOT não teme também um aumento desse fenómeno, essa defesa própria que pode também trazer alguns riscos? Naturalmente. Aliás, as licenças de porte de arma são muito utilizadas por proprietários desse tipo de comércio.
Nomeadamente agora, há um acréscimo de pedidos de autorização para o uso de porte de arma. Há que ver que se, por um lado, este tipo de uso de armas poderá dissuadir o crime, por outro lado, poderá também tornar, digamos, a cena do crime muito mais violenta. Eu penso que o segredo do sucesso, quer dizer, não há formas mágicas, senão seriam naturalmente aplicadas de imediato, mas tem a ver com um conjunto simultâneo de atitudes, a começar pelo cidadão, pelos comerciantes, pelas forças de segurança, que infelizmente são a última fase de todo o processo, a sociedade, em todos os setores, a começar na educação, pelas pequenas comunidades. Por exemplo, há um fator que é bastante preocupante, que é o facto de, em muitas zonas críticas, bairros sociais, em especial com alguma dinâmica de delinquência, por exemplo, os ATLs terminarem ao fim dos 13 anos. É exatamente nesta faixa etária que, digamos, que as carreiras criminais se desenvolvem. É preciso criar espaços de ocupação e programas de ocupação para os jovens? Para os jovens, acompanhando exatamente os processos nas escolas, ter atenção aos estabelecimentos prisionais, que é um fator que normalmente é esquecido. O 80% do crime, por exemplo, é de reincidência. Então, uma estratégia simples era: todos os reclusos que forem libertados têm que ter um acompanhamento social, mas muito próximo. É tão difícil uma reinserção social de um ex-recluso. É frustrante saber, ouvir o recluso, por diversas razões, por más companhias, situações de infortúnio, levaram a dar um determinado tipo de crimes e que hoje querem se reabilitar e não conseguem. Mas num contexto, estamos a falar num contexto que é de contenção orçamental em vários níveis. Seria execuível um programa desse género, de haver um acompanhamento personalizado e social, quer dos reclusos reincidentes, quer dos jovens que não têm ocupação escolar ou profissional? Repare, pegando na expressão do Ministro da Economia, eu não dizia com menos recursos, mas com os mesmos recursos, podemos obter mais eficácia. Estamos a falar do ambiente escolar. O ambiente escolar tem que se abrir às autoridades de forma a que possam-se introduzir elementos que façam mediação social dentro das escolas em bairros mais problemáticos. Ter, por exemplo, várias soluções, os finalistas, por exemplo, dos cursos da assistência social, apresentarem, em vez de trabalhos, monografias teóricas, estabelecerem trabalhos práticos na prisão, apoiando a saída de reclusos. Há, por exemplo, um programa organizado por um determinado conjunto de empresas que financia inserção social, neste caso a bairros. Pode-se exatamente criar, digamos, aqui uma base deste tipo de contribuições e canalizá-las exatamente de forma mais cirúrgica e mais restrita para os casos problemáticos. Se repare, 80% do crime realizado por ex-reclusos. Se atuarmos com eficácia em todos os que são libertados, reduzimos 80% do crime. É tão simples. Porquê que há pouco referiu que, infelizmente, as forças de segurança são a última fase do processo, quando falava no envolvimento que toda a comunidade deve ter na prevenção dos crimes? Eu digo infelizmente porque toda a sociedade, quando há esta análise e reflexão sobre crime, caem todas sobre a questão das autoridades, neste caso da polícia e da GNR e da polícia judiciária, quando elas atuam no último elo da cadeia do desenvolvimento do crime. É a sociedade que leva a que um jovem vá realizar um crime. E as forças de segurança só atuam na investigação e na busca dos responsáveis. Nós temos que criar uma consciência que nós, como sociedade, somos os primeiros responsáveis em toda a nossa atuação. Repare, eu não estou a responsabilizar ninguém, eu estou a ir desde a escola às comunidades locais, paróquias, juntas de freguesia, ATLs, todo o setor. Há
estudos que apontam para que 1 euro investido em prevenção poupa-se 8 euros de perseguição e execução do crime. Porque estamos a falar do sistema prisional, do sistema judiciário, das forças de segurança, todas envolvidas. E contabilizar as vítimas e de todo o processo de estruturação social que as vítimas sofrem e que não estão contabilizados. E tudo isto junto promove, de facto, um prejuízo em que o PIB também aqui se pode expressar. Tenente Coronel João Alvelos, muito obrigada. E uma boa tarde. Obrigado, Sandra. Boa tarde. Começou esta manhã, em Vila Nova de Gaia, o julgamento de 42 arguidos acusados de tráfico de armas. Em maio do ano passado, a Polícia Judiciária desmantelou uma alegada rede que comercializava armas, algumas delas de guerra, e que terão sido usadas em